Gostaria de relatar algo muito bizarro que aconteceu comigo. Meu nome é Mariane e moro sozinha em Canoas, num apartamento antigo daqueles que fazem barulho quando o vento passa. Fica no terceiro andar de um prédio que parece ter parado no tempo. O piso rende em alguns pontos, os canos fazem barulho sem motivo e a luz da escada que leva até o meu andar pisca desde que me mudei há quase 4 anos. Nunca me incomodou, de verdade. Sempre achei que fazia parte do charme do lugar até a noite em que tudo começou a mudar. Era uma sexta-feira. Voltei de uma festa da empresa, por volta da meia-noite, já meio cansada, peguei um lanche na cozinha, tomei banho e fui direto para o quarto. Tudo estava normal até o momento em que apaguei a luz para dormir. Não deu nem 2 minutos e ouvi a descarga do banheiro. Fiquei parada na cama em silêncio, com o coração acelerado. Achei que talvez tivesse apertado sem querer antes de sair do banho, mas aquilo me incomodou. Levantei e fui até lá. A tampa do vaso estava fechada, tudo seco, como se não tivesse sido usado. Fiquei encarando por alguns segundos. Era só um banheiro. Mas alguma coisa estava errada. Virei as costas e, quando dei 2 passos para sair, o chuveiro ligou. Do nada. A água caía morna, subia aquele vapor leve. Foi como se alguém tivesse acabado de sair dali. Minha mão tremia quando tentei fechar a torneira. Não funcionou. Tentei 2, 3 vezes. A água continuava saindo como se tivesse vontade própria. Acabei indo até o disjuntor e desligando o geral. A casa ficou no escuro, só a luz da rua entrando pela janela da sala. Me sentei no sofá e liguei a TV. Deixei num volume alto, mais para sentir que tinha alguma outra coisa fazendo barulho comigo. Não consegui dormir. A água tinha parado, mas eu não conseguia parar de olhar para as portas. O corredor parecia mais longo do que o normal naquela noite. No dia seguinte, tentei não pensar muito. Liguei para uma amiga e convidei para vir à noite, mas ela tinha compromisso. Fui ao mercado, comprei umas coisas, tentei manter a rotina. À noite, fui tomar banho e dessa vez o chuveiro ficou normal. Dormi com a porta do quarto entreaberta, a TV ligada no mudo. Acordei no meio da madrugada com a porta do armário do meu quarto aberta. Eu não deixo aquilo aberto. Nunca. Ele range e me incomoda. Fechei na hora. Mas quando voltei a deitar, ouvi barulho de passos no andar de cima. Só que não tem ninguém em cima. O meu apartamento é o último. Acima de mim, só o telhado. Fiquei imóvel por uns bons minutos ouvindo aquilo. Passos leves, como se estivessem circulando pelo teto. Achei que podia ser algum bicho, um gato, talvez. Mas os passos pararam de repente. No silêncio que ficou, deu para ouvir outra coisa. Um barulho seco de unha ou dedo batendo de leve na parede, vindo do lado da minha cama. Eu dormia com a cama encostada na parede do lado do corredor. Bati de volta, sem pensar muito. 1, 2 toques. Nada aconteceu. Mas uns minutos depois, ouvi 3 batidas de volta. Quase perdi o ar. Levantei e fui para a sala. De novo, dormi por ali mesmo. No domingo, liguei para o síndico e perguntei se alguém tinha acesso ao telhado. Ele disse que não, só manutenção e mesmo assim com aviso prévio. Falei das batidas, do barulho, do chuveiro e ele desconversou. Falou que o prédio era velho, os canos faziam barulho, que talvez fosse só vento, mas eu conhecia os sons daquele lugar. Era a minha casa e aquilo não era vento. Durante a semana, as coisas pioraram. Comecei a notar que objetos mudavam de lugar. Pequenas coisas, como o controle da TV, uma colher na pia que eu não lembrava de ter usado, a toalha de rosto caída no chão. Achei que estivesse ficando distraída, então comecei a tirar fotos das coisas antes de sair de casa. Na quarta-feira cheguei do trabalho e encontrei a cadeira da cozinha virada de lado. Fui ver as fotos. Estava no lugar certo pela manhã, ninguém mais tinha chave, troquei a fechadura. Mesmo assim, as coisas continuaram. Na sexta, uma semana depois da festa, acordei de madrugada com um cheiro forte de mofo, aquele cheiro que parece sair da parede. Me levantei e fui até o banheiro. O azulejo atrás do vaso estava suando, como se houvesse umidade acumulada dentro. Quando encostei, senti a parede pulsar. Não sei explicar de outro jeito. Era como se houvesse alguma coisa viva ali dentro. Um segundo depois, o espelho estalou com um ruído seco. Tive reflexo de sair dali, fechei a porta e fui para a sala trancando o banheiro. Sentei no sofá tremendo, tentando entender o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, resolvi chamar um pedreiro. Ele veio, olhou,
Disse que talvez tivesse infiltração, que podia abrir a parede, autorizei. Quando ele começou a quebrar, no terceiro ou quarto golpe, a marreta atingiu algo duro. Ele bateu mais uma vez e eu vi quando a ponta de madeira apareceu no meio do reboco. Era uma caixa enfiada dentro da parede. Ele puxou com cuidado, abriu e fechou logo em seguida. Me olhou com uma expressão difícil de descrever. Disse que não ia continuar, que não era coisa boa. Pegou as ferramentas e foi embora. Esperei o dia inteiro para criar coragem de abrir a caixa. Quando finalmente fiz, dentro havia algo embrulhado num pano preto. Um punhado de fios de cabelo, unhas cortadas e um pedaço de papel velho com símbolos que eu não entendia. O pano estava úmido, como se tivesse sido enterrado. Joguei tudo fora. Coloquei fogo no pano e nos objetos. Lavei o banheiro com água sanitária, limpei a casa inteira. Naquela noite dormi pela primeira vez em dias, sem barulhos, sem nada se movendo. Pensei que tivesse acabado, que fosse alguma espécie de feitiço, praga, sei lá. Mas 3 dias depois a porta do armário se abriu sozinha de novo. E dessa vez eu vi como abriu, devagar, como se alguém estivesse empurrando do lado de dentro. Desde então não durmo mais ali, alugo o apartamento, mas nunca por muito tempo. Quem entra sai em poucos meses, não conto nada, só observo. E toda vez que passo por lá, vejo pela janela da sala a luz do banheiro acesa mesmo com o disjuntor desligado. Antes de continuar para o próximo relato, comente de qual cidade você está assistindo e eu vou responder a todos que comentarem. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Agora vamos continuar. Boa noite, meu nome é Ronaldo, sou técnico em refrigeração, moro em Vitória da Conquista e o que vou contar aqui aconteceu há mais ou menos 2 anos, quando me mudei para a casa onde ainda moro hoje. Eu tinha acabado de assinar o contrato de compra e como meus filhos passariam o fim de semana com a mãe, resolvi ir antes deles, organizar as coisas com calma, aproveitar o silêncio. A casa é geminada, portão alto, grade em tudo, bairro tranquilo. Eu estava confiante, animado e até com uma sensação de recomeço, mas naquela primeira noite alguma coisa virou essa sensação de cabeça para baixo. Era sexta, umas 9 da noite, e eu já tinha ajeitado quase tudo. Comi um sanduíche, tomei uma cerveja e fui dormir cedo, cansado da mudança. Deitei com a cabeça cheia de planos, tentando imaginar como seria quando meus filhos estivessem ali brincando no quintal, enchendo o corredor de bagunça. Eu queria acreditar que aquela casa era um lar, mas no meio da madrugada acordei com um estalo metálico, como se alguém estivesse tentando abrir o cadeado do portão. Fiquei imóvel por uns segundos, tentando entender se aquilo tinha sido real ou parte de um sonho. Me levantei devagar, fui até o celular e abri o aplicativo das câmeras de segurança que eu mesmo tinha instalado no dia anterior. Revisei todas as imagens, nada, nenhum movimento, nenhum vulto, nenhuma sombra sequer. Fiquei em pé ali na sala, tentando decidir se ia até o portão ou se deixava para lá. Acabei voltando para o quarto, mas com a cabeça a mil. Levei mais de 1 hora para dormir de novo. Às 3 da manhã, acordei de novo, dessa vez com um som claro de passos pesados vindo da cozinha. Não eram arrastados nem apressados, tinham ritmo. O som era abafado, mas parecia coisa de bota no piso. Meu coração disparou. Me levantei no escuro mesmo, peguei o canivete que sempre deixo ao lado da cama e fui andando devagar pelo corredor. A casa estava em silêncio, mas tinha uma sensação no ar que me travava por dentro. Quando cheguei na cozinha, dei de cara com a cadeira virada de costas para a mesa. Isso me travou. Eu sabia que tinha deixado tudo certinho antes de dormir. A cadeira estava puxada, virada completamente, como se alguém tivesse se sentado de frente para a parede. E o pior, uma das portas do armário de cima estava aberta. Aquele armário que eu nunca uso porque é alto demais e precisa de escada para alcançar. E eu ainda nem tinha trazido a escada da outra casa. Fiquei parado encarando aquilo, tentando racionalizar. Pensei que talvez a mudança tivesse deixado alguma coisa mal encaixada, que a porta podia ter se aberto sozinha com o vento, mas as janelas estavam todas trancadas, a casa inteira estava trancada e eu não deixei cadeira virada nenhuma. Me obriguei a fechar o armário, empurrei a cadeira de volta e voltei para o quarto com um gosto ruim na boca. Dormi com a luz acesa. No sábado, durante o dia, tudo pareceu normal.
Mexi com caixas, instalei algumas coisas, liguei a TV, tentei ignorar a madrugada anterior. Só que à noite, quando fui tomar banho, percebi que alguém tinha desenhado 3 marcas retas paralelas no vidro embaçado do box, como se tivessem sido feitas com os dedos, de dentro para fora. Eu não tinha usado o chuveiro desde a manhã. E mesmo que tivesse sido condensação ou coisa assim, não explica a precisão das marcas. Tentei não entrar em pânico, limpei tudo, fechei a porta e deixei o banheiro com a luz acesa. Fui dormir tentando convencer a mim mesmo de que eu estava apenas estressado, sensível demais, vivendo a tensão de uma casa nova. Naquela noite, sonhei com a casa completamente vazia, sem móveis, sem cor, tudo escuro. Eu andava pelos cômodos e, mesmo sem ver ninguém, sentia que tinha alguém me observando de algum ponto que eu não conseguia alcançar. Acordei com o som de algo batendo no chão da sala. Corri até lá e encontrei uma das caixas de papelão que eu tinha deixado no canto caída, aberta, com os objetos espalhados. Não foi o vento, não tinha como. A caixa era pesada, cheia de ferramentas. Era como se alguém tivesse puxado ela para longe da parede de propósito. E perto da caixa havia algo mais. Uma das fotos que eu tinha deixado ainda dentro do envelope de papel caiu do meio das coisas. Era uma foto minha com meus 2 filhos. Mas alguém tinha passado o dedo na parte do meu rosto, borrando só a minha parte como se quisesse apagar eu dali. A partir daí, comecei a sentir que a casa respirava diferente. Os cômodos ficavam mais abafados de noite e a temperatura parecia cair de um jeito que o ar-condicionado não justificava. Passei o domingo tentando não ficar sozinho em nenhum cômodo por muito tempo. Chegava a me pegar falando em voz alta, como se isso afastasse o que quer que fosse. Quando meus filhos chegaram na segunda, eu já estava completamente exausto. Mas por alguma razão os barulhos pararam. As marcas sumiram. As câmeras não mostraram mais nada. Por semanas eu não toquei no assunto, até que um vizinho mais velho, do lado direito, puxou conversa sobre a casa, comentou que já tinham morado muitas famílias ali, e sem que eu perguntasse nada, ele disse: "Só espero que você seja o primeiro a conseguir ficar mais de 6 meses." Eu perguntei por quê. Ele hesitou, depois respondeu: "É que o último dono disse que não dormia mais, que a casa não deixava. E antes dele, a mulher que morava aí teve um surto. Os 2 acabaram indo embora de madrugada, sem avisar ninguém. Desde então, sempre que estou sozinho na casa, sinto que ela me observa. Nunca mais ouvi os passos, ouvi a porta do armário aberta, mas às vezes acordo com o travesseiro no chão. Outras vezes, a luz do corredor acende por conta própria e de vez em quando encontro objetos fora do lugar, mesmo quando tenho certeza de que ninguém mexeu. O que mais me incomoda é que, quando isso acontece, sempre parece ser com algo meu, como se aquilo ali quisesse que eu fosse embora também. Mas eu ainda estou aqui. E todo fim de semana que meus filhos passam fora, eu durmo com a luz acesa e com um canivete debaixo do travesseiro. Se você está gostando dos relatos, depois dá uma olhada na descrição, tem uma playlist completa de relatos para maratonar. Agora sim, vamos seguir para o próximo relato. Meu nome é Tatiane e estudo enfermagem. Eu não sou o tipo de pessoa que se assusta fácil. Cresci vendo minha mãe trabalhar noite adentro e desde os 18 moro fora de casa, dividindo república, encarando plantões e finais de semana sozinha. Mas naquela noite, no sobrado em que eu e meu namorado tínhamos nos mudado há pouco mais de 2 meses, algo me fez sentir uma coisa diferente, não medo comum. Era uma sensação mais funda. Uma presença na ausência, uma pausa longa demais no silêncio. Era sexta-feira, fim de mês, e ele ia cobrir o plantão até o domingo. Eu estava tranquila, aproveitando a noite livre, maratonando série de investigação com os fones no volume máximo. Acho que já era quase 1 da manhã quando ouvi um estalo forte. Não era coisa de gato no telhado nem de vento batendo porta. Era um baque seco, direto, como se alguém tivesse chutado alguma coisa lá embaixo. Tirei os fones e fiquei um tempo parada no sofá, tentando ouvir qualquer repetição. O coração acelerou no automático, mas eu sou racional. Peguei o celular e fui descendo devagar. A porta do armário da sala estava escancarada e um dos quadros do corredor, aquele com uma imagem meio abstrata que o dono anterior deixou, estava no chão, virado. A moldura tinha rachado. Não parecia ter caído.
Estava com a tela voltada para cima, no meio do corredor, como se alguém tivesse retirado da parede e jogado. Me abaixei, olhei bem e só consegui engolir seco. Não quis pensar. Fechei tudo, tranquei, voltei para o quarto. Botei o fone só num dos ouvidos e deixei a luz do abajur ligada. Acordei com outro barulho. Dessa vez era um som repetitivo. Um caminhar ritmado, firme, como se alguém estivesse indo da sala para o corredor e voltando. E de novo, e mais uma vez, senti um peso estranho no peito. Não queria descer, mas também não conseguia ficar parada. Acendi todas as luzes do andar de cima, peguei a chave da porta do quarto e fui até o corrimão. A casa estava igual, mesmos móveis, mesma organização. Mas o cheiro não era o cheiro da nossa casa. Um odor úmido, abafado, que lembrava madeira encharcada, pano guardado por muito tempo. Era quase doce, mas incômodo. Nunca senti isso ali, nunca senti esse tipo de presença. Desci devagar. Abri armários, olhei debaixo do sofá, passei pela cozinha. A janela dos fundos estava trancada, assim como a porta lateral, tudo no lugar. Mas quando voltei para o corredor, o quadro que eu tinha deixado apoiado na parede não estava mais lá. E aí, nesse momento, eu comecei a me questionar se eu tinha mesmo deixado ali ou se tinha voltado para a parede sem perceber. Voltei para o quarto, tranquei de novo e dessa vez deixei o celular com a câmera do portão ligada na televisão. Nada apareceu. Mas eu mal consegui dormir. Na noite seguinte fui dormir mais cedo, exausta do dia na faculdade. Antes disso chequei tudo, armários, portas, janelas. Só deixei a da sacada do segundo andar aberta por causa do calor. Lá pelas 2h pouco, acordei com um estalo leve, como se alguma coisa tivesse batido na parede do quarto. Um som seco, curto. Levantei meio atordoada e foi só quando encostei no chão que percebi. O mesmo cheiro da noite anterior estava no quarto, mais forte agora. Umidade misturada com mofo. Mas o nosso quarto era o mais arejado da casa. E não chovia fazia dias. Levantei, acendi a luz. Na parede lateral, onde fica a prateleira com meus livros, tinha uma marca, como se algo tivesse batido com força e deixado um arranhão na pintura. Era alto demais para ser de algum móvel e não tinha nada no chão, nada que justificasse. Cheguei perto e vi que o gesso estava levemente trincado, com uma mancha mais escura bem no centro. Toquei, estava úmido, frio, como se aquela parte da parede estivesse respirando por conta própria. Fechei a porta da sacada, sentei na cama e comecei a chorar. Não de medo exatamente, mas de uma confusão que não sabia como explicar. No domingo, enquanto tentava estudar, ouvi o mesmo som da primeira noite, pancada. Mas dessa vez, 2 seguidas, como se alguém tivesse batido com os punhos no chão da sala. Fui correndo, câmera do celular na mão. Estava tudo normal, exceto pela estante. Um dos livros antigos que meu namorado trouxe da casa da avó dele estava aberto no chão, com as páginas rasgadas. Um livro que a gente nunca leu, que ele guardava mais por lembrança. Quando peguei, vi que tinha algo escrito à mão. Nas bordas de uma das páginas rasgadas, em letra antiga, não está vazia, nunca esteve. Passei o resto do dia sentada na escada, com a sensação de que alguém estava parado atrás de mim, sem se mover, sem respirar, só ali. Meu namorado voltou no fim da tarde, eu não contei tudo. Só falei que tinha ouvido coisas, que o cheiro estranho apareceu de novo. Ele tentou me tranquilizar, disse que podia ser cano vazando, madeira da estrutura antiga, coisa assim. Mas não havia vazamento. Chamamos um conhecido dele que trabalha com inspeção e ele não achou nada, nada visível, pelo menos. À noite, com os 2 em casa, nada aconteceu. Mas quando fui ao banheiro antes de dormir, encontrei o quadro. Aquele que tinha sumido, ele estava encostado atrás da porta, com a tela virada para a parede. Peguei e virei. A imagem tinha mudado, não era mais abstrata, era um fundo escuro com o que parecia ser uma porta entreaberta. Um cômodo vazio, sem móveis, mas com a mesma parede do nosso corredor. Eu não sei pintar, meu namorado também não. E o quadro estava lá, mudado, silencioso, como se sempre tivesse sido daquele jeito. Faz 3 semanas desde aquela noite. Eu ainda moro aqui. Durante o dia tudo parece normal, mas à noite sempre tem algo, um estalo, um hanger leve, o cheiro. Eu sei, lá no fundo, que tem algo nesse sobrado que nunca saiu, que talvez só tenha me notado quando fiquei sozinha, e que agora não me deixa esquecer que ele ainda está por aqui, observando, esperando
como se a casa nunca tivesse sido realmente nossa, como se nunca fosse ser. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Sua inscrição ajuda demais. Agora vamos a mais um relato. Olá a todos, boa noite. Eu sou marceneiro desde os 20 anos. Cresci no interior do Paraná, num sítio pequeno que meu pai comprou ainda jovem, com um pedaço de mata densa nos fundos e uma casa de madeira que ele mesmo levantou com a ajuda de 2 tios. Depois que ele faleceu, em 2019, a casa ficou parada, sem uso. Eu vinha enrolando para reformar, até que, no começo desse ano, resolvi enfrentar aquilo sozinho. Levei minhas ferramentas, um colchão inflável, rádio de pilha, lanterna, panela, essas coisas básicas. A intenção era passar ali umas 2 semanas, consertar as partes podres da madeira, trocar o telhado e pintar tudo por fora. Pensei que ia ser tranquilo, eu devia saber melhor. A casa nunca foi exatamente aconchegante. Mesmo quando criança, eu evitava ficar lá dentro à noite sem acender todas as luzes. Sempre tive um negócio com silêncio demais. Me incomoda. E naquele lugar o silêncio era carregado. Não sei se era a mata ao redor ou o tipo de madeira que ele usou na construção, mas era como se tudo abafasse o som. E quando a noite caía, o pouco que se ouvia era o barulho da mata-sapos, grilos, às vezes um bicho arrastando alguma coisa entre as folhas. O resto era um vazio pesado. Na primeira noite tudo correu bem. Jantei arroz com ovo e fiquei ouvindo a rádio AM até cair no sono. Acordei com a casa rangendo normal por causa do frio da madrugada. Mas na segunda noite, por volta das 2, escutei a porta dos fundos bater. Só que não era batida de vento. Era como se alguém empurrasse e largasse, fazendo a madeira chacoalhar. Levantei devagar, peguei a lanterna. Quando apontei para a porta, vi que ela ainda estava trancada com a tramela por dentro, mas as dobradiças se mexiam como se algo do lado de fora tivesse acabado de forçar. Olhei pela fresta do batente. Nada, nem sombra, nem som. Voltei para o colchão. Demorei para pegar no sono de novo e ainda tive a impressão de ouvir passos na varanda de trás, mas preferi ignorar. Na noite seguinte, a mesma coisa. Só que dessa vez, junto da batida da porta, veio um som que não escutava fazia anos. Um assobio. Baixo, arrastado, repetido. Era a melodia que meu pai fazia quando estava entediado, a mesma desde que eu era criança. Aquilo me travou. Fiquei sentado na cama sem saber se me levantava ou não. Meus olhos começaram a arder. Eu estava cansado e irritado e a saudade dele bateu forte. Pensei que fosse a cabeça pregando peça, um tipo de lembrança que veio na hora errada. Me convenci disso, mas no fundo algo me incomodava, porque o som não veio da minha memória, veio da janela da cozinha. No dia seguinte fui até a parte de trás da casa ver se achava algum rastro. Estava tudo seco, nada fora do lugar. Mas na madeira da varanda percebi 3 marcas compridas, paralelas, fundas, como se alguém tivesse passado uma unha ou ferramenta. Não comentei com ninguém, eu queria terminar aquela obra, era um compromisso comigo mesmo. Na noite seguinte, o assobio não veio, mas a casa parecia mais escura do que o normal. As lâmpadas amareladas tremiam como se a energia fosse cair. Eu estava deitado ouvindo o rádio quando o som desapareceu. Pensei que fosse a pilha. Fui até o aparelho, bati e ele ligou de novo sozinho, sintonizado numa estação que não costumo ouvir. Alguém falava muito baixo, com chiado. Era português, mas as palavras estavam desconexas. Só captei um trecho. Vem, tá aqui. Troquei a estação. Desliguei. Coloquei no armário. Aquela noite, dormi com a lanterna do lado. No 5º dia, enquanto lixava uma das portas, senti um cheiro estranho vindo do quarto do meu pai. Era um cheiro velho, como roupa guardada por muito tempo, misturado com umidade. Eu não tinha mexido naquele quarto ainda. A porta estava fechada, mas a maçaneta estava virada, como se alguém tivesse aberto há pouco. Quando entrei, vi que o armário estava entreaberto. Fui abrir. No fundo, em cima da prateleira, tinha uma camisa dele que eu jurava ter enterrado com ele. E não era qualquer camisa. Era a preferida. Xadrez azul. Estava dobrada, limpa, cheirando a sabão, mas aquilo não fazia sentido. Eu lembro do enterro, lembro do caixão aberto, da roupa. Não tinha como aquilo estar ali. Naquela noite não consegui dormir. Sentei na cadeira da sala e fiquei escutando, e então ouvi. Não era mais assobio, era alguém andando dentro da casa, devagar. As tábuas do corredor rangiam, uma de cada vez.
Eu não tinha mais coragem de levantar. Fiquei com a lanterna apontada para a porta do meu quarto esperando. Quando o som parou, eu quase chorei. Fechei os olhos e então escutei o rádio ligar de novo lá fora. A mesma estação e a mesma voz. Ele está com você. No dia seguinte, arrumei minhas coisas. Mas antes de ir embora, quis entrar no quarto do meu pai mais uma vez. A camisa ainda estava lá, mas algo no ar tinha mudado. O cheiro forte tinha sumido e o quarto parecia mais escuro do que o resto da casa, mesmo com a janela aberta. Quando virei para sair, vi, no espelho da penteadeira, uma sombra atrás de mim, alta, parada. Fiquei congelado, mas quando me virei, não tinha ninguém. O espelho, no entanto, estava embaçado, como se alguém tivesse respirado ali. E no centro dele, com os dedos, alguém escreveu: "Fique". Fui embora naquele mesmo instante. Nem travei a porta. Levei só o que consegui carregar de uma vez. Desde então não voltei. A casa continua lá, parada, do mesmo jeito. Minha irmã chegou a sugerir vender o sítio, mas ninguém da família quer lidar com aquilo. A verdade é que, às vezes, quando passo perto, ainda escuto o assobio, mesmo de longe. Sempre a mesma melodia, e por mais que eu queira acreditar que é só saudade, uma parte de mim sabe que tem algo lá dentro esperando, algo que não foi embora com meu pai, e que de alguma forma ainda me chama. Finalizamos mais um vídeo. Agradeço muito a presença de cada um de vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva e deixe sua curtida no vídeo. Boa noite e até o próximo vídeo.